Oi, gente, meu nome é Priscila. Vamos continuar aqui a leitura de Mateus. Estamos em Mateus 16. Os fariseus e saduceus pedem um sinal. Os fariseus e saduceus aproximaram-se de Jesus e puseram à prova, pedindo-lhe que mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Como a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho, e de manhã hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Imagine uma pessoa que fica falando mal de você pelas costas, fica fazendo intriga de você para as pessoas, fica falando mal de você. Por exemplo, você canta bem, tem uma voz bonita e essa pessoa sabe. Aí essa pessoa vai na frente de todo mundo assim e pede para você: "Não, canta aí pra gente". Você sabe que essa pessoa não quer ouvir sua voz e vai te elogiar e tudo mais. Ela quer começar a ouvir sua voz e ver se tem alguma coisa que pode criticar e falar mal de você ainda mais. Então, sabendo que não é de bom coração ou porque quer te elogiar, que ela está pedindo para você cantar, não, é uma coisa ruim. Então você vai cantar para todo mundo ouvir porque essa pessoa pediu? Então a mesma coisa foi Jesus. Os fariseus falavam de Jesus, mal de Jesus pelas costas, falavam intrigas, falavam mal o tempo todo, não gostava de Jesus e vai pede, vai aí, faz para a gente um milagre. Então Jesus sabia que não era de bom coração, com um motivo bom que eles estavam pedindo, então ele não fez. Fermento de fariseus e saduceus. Indo aos discípulos para outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Se não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhe dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou ainda outros profetas. Nossa, Jesus era muito firme de quem ele era e não tinha medo de crítica, que ele perguntava: o que estão dizendo de mim aí? O que estão falando quem eu sou? Aí uma questão que eu não sou muito de fazer, de ficar perguntando para as pessoas o que acham de mim, sobre os meus vídeos, por exemplo, e tudo mais. De uma certa forma é bom perguntar para as pessoas, né? E estar preparado para ouvir também. E Jesus, ele era assim, ele sabia quem ele era e meio que ele perguntou para os discípulos para saber se os discípulos estavam sabendo quem ele era, né? Se o que Jesus estava ensinando para eles, eles estavam começando a aprender. E vocês? Pergunta ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas dos Hades não poderão vencê-las. Eu darei a vocês a chave dos reinos dos céus, e vocês ligarão na terra, terá sido ligado no céu. E o que vocês desligar na terra, terá sido desligado nos céus.
Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro chegou à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Quando a gente elogia uma pessoa, quando a gente expõe ela assim, de uma forma boa para os outros, isso é perigoso. Aconteceu isso com Jesus. Ele elogiou Pedro anteriormente, falando que o que ele estava falando era de Deus, e Jesus afirmou o nome dele de Pedro e tudo mais. E Pedro ficou se achando e achando que tinha abertura com Jesus, assim, uma abertura que Jesus não estava dando tanto. Aí logo depois, quando tem uma ocasião, ele vai e começa a repreender Jesus. Ele vai e fala: Não, Senhor, isso não vai acontecer. Jesus está falando: Vai acontecer. Aí ele vai e fala: Não, não vai acontecer. Aí Jesus tinha que baixar a bola do Pedro um pouco, né? Então repreendeu ele abertamente. E uma coisa que Deus me ensinou é que essa questão de repreender as pessoas na frente dos outros é algo muito cuidadoso, porque isso pode machucar a pessoa que está sendo repreendida, isso pode ferir. Então a gente tem que perguntar para Deus se a gente pode interferir, expor abertamente o erro de uma pessoa. No caso de Pedro, era o momento ideal para ser repreendido. Por quê? Porque ele foi elogiado antes. Então, meio que o coração dele estava preparado para uma repreensão. Ele foi elogiado antes, então, e depois foi repreendido depois. Então, meio que compensou uma coisa com a outra. Então, provavelmente ele não saiu ferido ou alguma coisa do tipo, porque antes Jesus já tinha elogiado ele. Então, a gente tem que perguntar para Deus quando podemos repreender alguém, porque Deus ele vai preparar o caminho. Ele vai cuidar do coração dessa pessoa que vai ser repreendida. Se ela for repreendida no íntimo, assim, você e ela vai ser elogiada com uma outra pessoa depois. Deus vai cuidar disso. Mas se for necessário da gente repreender uma pessoa publicamente, Deus vai cuidar disso também. Se a gente confirmou com Deus, futuramente ela vai ser honrada na frente de muitas pessoas. Então Deus ele cuida do coração da pessoa. Por isso que sempre para pregar, para falar alguma coisa com pessoas, é bom a gente confirmar com Deus. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negar-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois o que adiantará aos homens ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e o recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. É isso, gente. Essa é a leitura de hoje.